Fala galera, amigas e amigos do Família da Nação. Flamengo vai investir 160 milhões de reais na contratação de 2 jogadores. Essa é a ideia, um montante total de 160 milhões de reais. Esse é o investimento para 2 jogadores importantíssimos que o técnico Tite considera fundamental para um equilíbrio. O Tite ontem, embora tenha dito que não pensa em 2024, é óbvio que pensa. E nós vamos falar o nome desses 2 jogadores e de que maneira o Flamengo pretende agir para que a negociação se concretize e consiga chegar com esses 2 reforços que, detalhe, são reforços que virão para serem titulares na equipe rubro-negra. É pegar a camisa, vestir e ponto final. E os outros que briguem pela titularidade, aumentando, claro, né, a competitividade dentro do elenco, que eu acho sempre muito importante. Eu peço a vocês para que nesse momento agora deixe o seu like, que é muito importante para nós. Deixa o like rapidinho agora, todo mundo, mete o dedo lá. O Flamengo precisa de reforços para 2024? Você acha que precisa? Ou o time que está bem ajustado, com preparo físico melhor, com o Tite trabalhando desde o início do ano e tal, já é o suficiente? Eu acho que precisa de reforços. E alguns, posições muito carentes no Flamengo. Então, se você acha também, deixa o seu like. Inscreva-se aqui no nosso canal Família da Nação. Lembrando que só o fato de você se inscrever, você já se habilita para começar a pontuar, né, no nosso programa de fidelidade do Família da Nação. Depois pega a sua pontuação, vai lá na nossa loja virtual e começa a trocar por prêmios. Então, clica agora aqui embaixo no botão vermelho, inscrevendo-se no canal, acionando o sininho da notificação, e aí você vai se habilitar a ganhar prêmios. E não é sorteio, é pegar a sua pontuação e trocar por prêmios na nossa loja virtual. Posso contar com você? Com o like e com a inscrição? Então vamos lá. Bom, o Flamengo ontem perdeu a chance de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro. Essa é a verdade. Pegou um Fluminense completamente de ressaca, pensando na festa no dia de hoje, e não conseguiu vencer. Fez um primeiro tempo brilhante, um primeiro tempo em que o Flamengo dominou completamente as ações, se impôs diante de um Fluminense que não estava nem aí para a partida, essa que é a verdade, e o gol demorou a sair. Essa foi a diferença do que aconteceu contra o Palmeiras. O Flamengo contra o Palmeiras, as 3 oportunidades que teve, o Flamengo fez 2 gols. E aí, acalmou um pouco mais no segundo tempo com a expulsão do Gustavo Gomes, o Flamengo fez um terceiro, matou o jogo, e o jogo ficou nas nossas mãos. Contra o Fluminense o gol não saiu, ele acabou saindo já nos acréscimos. E aí entra aquilo que a gente discute e debate o ano inteiro: o péssimo trabalho das comissões técnicas anteriores, o péssimo planejamento da diretoria do Flamengo, que fez com que o Flamengo tivesse um ano de 2023 pífio, vergonhoso. O Flamengo não joga, não compete os 2 tempos. O Flamengo faz um primeiro tempo, é capaz de fazer um primeiro tempo brilhante, como o de ontem, no segundo tempo ser nem um protótipo de time que queira ganhar alguma coisa. Agora, tem um detalhe: as substituições, o elenco que temos, que o Flamengo tem no banco de reserva, por exemplo, cito aqui Everton Ribeiro, Bruno Henrique, Gabigol, cara, entraram com uma preguiça que tem que ser cobrado. Por que essa preguiça? Estão insatisfeitos com a reserva? Não gostaram de ficar na reserva? Então performa mais. Quando tem a oportunidade, entra em campo daquela maneira. É de se lamentar a maneira que jogadores que fizeram história no Flamengo entrando com essa preguiça toda. É por isso que eu digo, o Flamengo precisa sim de reforços com urgência, principalmente no setor onde ganha-se as partidas de futebol. O meio de campo. O Flamengo não tem intensidade no meio campo. O Flamengo tem 2 jogadores que correm sozinhos no meio de campo.
que é o Eric Pulgar e o Gerson, que são dois jogadores que eu poupo, porque ontem fizeram uma partida de alto nível, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. Agora, dois jogadores sozinhos não ganham uma partida. O Fluminense dominou o Flamengo justamente no momento que ele colocou o time praticamente todo reserva no segundo tempo. E isso é inadmissível, cara. Olha a diferença de elenco, pelo menos em termos de nome, porque tem muito jogador do Flamengo que joga com o nome. Enfim, o trabalho é pífio. Dá para ser campeão? Até dá, mas é improvável. Improvável, porque o Palmeiras agora vai ganhar todo mundo. Não é isso, o Palmeiras vai tropeçar de novo daqui a pouco. É um time inconstante, mas é porque o Flamengo tem como principal adversário o próprio Flamengo. O Flamengo pega um time desmobilizado na competição, como é o Fluminense, e é capaz de empatar um jogo jogando o segundo tempo daquela maneira, desinteressado, parecendo satisfeito com o empate. Então, é de se lamentar, e o Tite também muito mal na coletiva, dizendo que foi um grande jogo. Grande jogo é uma pinóia. Primeiro tempo muito bom do Flamengo, segundo tempo vergonhoso. Ele deveria vir a público dizer que foi uma vergonha o segundo tempo. E o Flamengo pensando, nós vamos para o principal tema do vídeo, que são as contratações. Flamengo pensando em reforços. A gente apurou aqui que o Flamengo vai partir firme para a contratação de Wendel e De La Cruz. E o Flamengo já tem um valor definido. 160 milhões é quanto o Flamengo vai investir para contratar esses dois jogadores. 160 milhões de reais. Dá mais ou menos na casa dos 17 milhões de dólares. 17 milhões, 16 milhões de euros, mais ou menos, que é quanto o Flamengo vai investir por cada um desses jogadores. A proposta pelo Wendel, ela já está formulada. O Flamengo pretende pagar o Zenit da Rússia 16 milhões de euros em 5 parcelas. O contrato com o Wendel já está todo ele ajustado. O Flamengo já tinha acertado desde a temporada passada. 5 anos de contrato. Agora, a gente já sabe que o Zenit vai pedir um pouco mais, porque o Zenit pediu 17 milhões agora no meio do ano. Sendo que o Flamengo oferecendo 16 e eles tendo pedido 17, o valor é muito próximo daquilo que eles pediram. Então a possibilidade de um acerto, ela é muito grande. Acho que o Flamengo pode sim subir até mesmo a oferta para poder trazer esse jogador. O Wendel já decidiu, e ele já falou para amigos, ele não continua na Rússia, ele não vai ficar mais lá. Então, a única preocupação que eu tenho é a concorrência para a Europa. Essa preocupação eu não tenho mais com relação ao De La Cruz. O De La Cruz não terá proposta da Europa. Não terá. Pelo menos de clubes de nível A, de ponta do futebol brasileiro, do futebol europeu. Então o Flamengo vai nadar de braçada. O único problema é convencer o River em relação à questão do parcelamento, que o Flamengo vai oferecer o mesmo valor que ofereceu para o Wendel, para o Zenit, para a compra do Wendel, vai oferecer para o River Plate 16 milhões de euros. E se você somar os 16 milhões de euros com um, com os 16 milhões de euros do outro, dá mais ou menos 160 milhões de reais, que é quanto o Flamengo pretende gastar com esses dois jogadores, que aí sim muda de patamar. O Flamengo muda, o Flamengo ganha intensidade no meio-campo, ganha um aumento de competitividade entre os próprios jogadores. E eu acho que é exatamente o que o Flamengo está precisando. Precisa de uma reformulação ampla, um equilíbrio maior entre os jogadores. Você pega entre o elenco, você pega o time do Flamengo hoje, é um time muito técnico, mas é um time pouco competitivo, é um time que não tem gás, é um time que não consegue manter um ritmo os dois tempos. Isso está muito claro e o Tite sabe muito bem disso, aprova o nome dos dois jogadores e claro que ainda sobra, se o Flamengo conseguir contratar esses dois jogadores por 160 milhões de reais, ainda sobra uma boa grana para o Flamengo poder investir
em outras contratações. A gente já sabe que o Martínez Quarta, que é um jogador que jogou no River Plate, também interessa ao Flamengo, joga na Fiorentina, na Itália. É um jogador que não é barato também. Eles querem algo em torno de 10 milhões de euros. E aí entra uma outra questão. O Flamengo tem que trabalhar muito bem a permanência do Pulgar e tentar, inclusive, a renovação. Porque o que o Flamengo falou, gente, é inacreditável. No Maracanã ontem, a gente em off, falando com alguns dirigentes, com pessoas do meio do Flamengo, do futebol, eles falaram, olha, com o Pulgar, a gente não admite vender por menos de 10 milhões de euros. Pô, mas peraí, 10 milhões de euros não é nada pro Pulgar. O Flamengo não pode. Olha só, o Fluminense vai vender o André por 30 milhões de euros. Por que o Pulgar, o Flamengo aceita negociar por 10? Isso é um absurdo, é enfraquecer mais ainda o time. Eu falei na hora, mas peraí, 10 milhões não é nada. 10 milhões o Flamengo vai contratar quem? Para contratar, os caras pedem uma fábula. Para vender, o Flamengo pede um valor pequenininho. Então vem propostas de clubes portugueses e clubes árabes querendo o Eric Pulgar. E a gente espera que a diretoria do Flamengo faça jogo duro e, inclusive, renove o contrato de uns jogadores que vem despontando. O Flamengo hoje tem 2 jogadores performando bem. Pulgar e Gerson no meio campo. O Cebolinha cresce de produção, é verdade. E isso ninguém esperava. Isso é bom pra gente. Porque é uma posição em que o Bruno Henrique não vem jogando bem. E o Bruno Henrique tem uma característica diferente do Cebolinha. Ele precisa de espaço. Ele precisa de campo livre para poder colocar e implementar o seu futebol, que é a velocidade. Ele no 1 contra 1 não consegue passar, não é característica dele. Forte dele é a velocidade e a finalização e o cabeceio. É um jogador importante. Eu não crucifico aqui o Bruno Henrique, mas é um jogador que precisa melhorar novamente, voltar à boa fase. Parece que renovou o contrato e relaxou. E ainda querem dar 5 anos pro Gabigol, hein, cara? Isso é uma aberração. O Gabigol nem merecia ser expulso ontem, mas como é que ele faz uma falta no Nino, que era tudo o que o Fluminense queria? 2 jogadores do Flamengo vinham de frente para fechar a saída do Nino e, teoricamente, roubaram aquela bola, faltando 40 segundos para acabar o jogo. E ele faz uma falta ridícula por trás, parando a jogada. Por quê? Porque tá mal fisicamente, não consegue acompanhar sequer um zagueiro, e olha que ele tinha acabado de entrar. E aí causa toda uma confusão, que era o que o Fluminense queria para amarrar o jogo e impedir com que o Flamengo fizesse os 3 pontos. Lamentável o segundo tempo do Flamengo e lamentável a entrada desses 3 jogadores que não acrescentaram em nada a performance técnica e física do Flamengo. Concorda comigo? Deixa o seu like e inscreva-se no nosso canal Família da Nação, o canal que é a voz de vocês, que procura ser a voz do torcedor. Um grande abraço a todos, bom domingo.